Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do IEPREV Talk, o seu podcast de Direito Previdenciário. Toda segunda-feira, 6 horas da manhã, um novo episódio com um novo assunto e um novo convidado especial. Hoje eu estou muito feliz de estar recebendo aqui, diretamente de São Luís do Maranhão, olha que privilégio, recebendo aqui a doutora Laila Freitas. A doutora Laila Freitas, ela é advogada, inscrita lá no AB do Maranhão, ela atua na área trabalhista, na área previdenciária, ela é graduada pela PUC Minas em Direito Processual também, e em Prática Previdenciária pelo Legale, e ela também é anfitriã do podcast Pode Processar. Então, estamos em casa, de podcast para podcast, né? Entendo um pouco dessa parte aqui do microfone da conversa, Fui. Quero agradecer demais o convite. É um prazer estar aqui e abordar o assunto que a gente escolheu, que a gente combinou, que a gente conversou, para trazer aqui uma nova abordagem sobre uma nova perspectiva de uma outra região do Brasil. Nossa, que delícia! Eu confesso que eu sou sua fã, você sabe disso. Seguidora fiel. Comento sempre, curto sempre e mando mensagem pedindo, detalhe, não só dicas jurídicas, tá, gente? Porque o podcast da Laila, autêntica como ela só, além de misturar a questão jurídica, tem coisas pessoais ali que eu adoro. Dicas de beleza sensacionais, já peguei várias, inclusive. E eu acho que isso que você traz é muito legal, porque a gente vê muito, muitas redes sociais que é muito superficial, ou é muito, como que a gente diz ali, muito gourmetizado, vamos dizer assim. Sim. E você não, você mostra um dia a dia pé no chão, uma advocacia raiz, você traz muito a sua verdade. Eu acho isso muito legal, e por isso eu te sigo. Já deixa a sua página aí pro pessoal te seguir também. @Laila Freitas Advocacia. Porque assim, quando eu comecei no Instagram, a gente sempre começa assim com aquele receio. O que vão pensar? Como eu vou me expressar? Do momento que eu abri meu Instagram até o momento que eu gravei o primeiro story, foi uma coisa assim, um pouco difícil. Mas depois as coisas foram fluindo, porque eu vi o quê? Pessoas se interessam por pessoas. Pessoas, por mais que você esteja lá como advogada, você não quer ver só conteúdo jurídico, até porque muita coisa do que eu falo, tu já sabe. Mas tu quer ver aquele que é diferente, o que eu fiz com aquilo, como foi um caso tal que eu atuei ali. Se eu viajo, se eu deixo de viajar, que aquela roupa, aquele batom, e a gente vai porque a gente se interessa por pessoas. Não é à toa que Sônia Abrão tá no ar há tanto tempo. É porque a gente gosta, a gente tem curiosidade com a vida da pessoa, de como ela é, de como ela verdadeiramente é. E eu sempre fui assim, desse jeito. Falei, agradei, não agradei, tudo bem. Mas é assim. E também tenho essa atuação, até às vezes intransigente, em busca do direito do meu cliente. Doa a quem doer, né? Que tem que ir lá com um pedido de reclamação pela demora e etc. E eu mostro isso porque muitas vezes o advogado vai lá e fica com aquela parede. Eu não posso fazer isso porque senão o juiz não vai gostar de mim. O juiz, quem tem que gostar de ti é teu cliente. Nossa, eu achei sensacional. E acho que esse posicionamento seu, né, da sua verdade, da sua autenticidade, se conecta muito com o direito previdenciário, porque é um ramo, de fato, da pessoa, né, do ser humano, enquanto as suas dores mais humanas, enquanto é um ramo do jeito muito próximo da vida da pessoa, porque você vai acompanhar ela ali na maternidade, né, na gestação, um salário de maternidade, com o avançar da idade, uma aposentadoria, uma pessoa com deficiência. Então, é um ramo, de fato, muito próximo da vida em si da pessoa, do dia a dia, dos acontecimentos. Então, eu acho que, assim, você e o direito previdenciário tem tudo a ver. O trabalhista, lógico, inegavelmente está sempre junto com o previdenciário, né? Então, assim, eu não te vejo fazendo outra coisa, mas eu quero saber de onde surgiu. É importante que eu conheça um pouquinho de... Foi sempre previdenciário ou não? Como é que foi? Porque eu acho que tem muita gente, principalmente no início de carreira, fica, né, nessa dúvida de como se descobrir. Qual o meu propósito? Vamos tentar ajudar esse pessoal. Foi assim. No meu começo, eu tava... Desde pequena, eu sempre quis fazer direito. A princípio, até por influência dos meus pais, eu vou ser juíza. Nem sabia o que juíza fazia, queria ser juíza. Na verdade, um pouco antes disso, quando os meus pais iam abastecer o carro, que eu chegava lá no moço que coloca combustível, eu olhava ele com um bolo de dinheiro, eu dizia, papai, eu quero trabalhar no posto de combustível. Muito bom! Porque tem muito dinheiro. Ele, minha filha, esse dinheiro não é dele. Muito Aí as coisas foram evoluindo e eu sempre dizendo, não, eu quero
fazer direito. Na minha família não tinha até então nenhum advogado, mas eu sempre com esse foco. Entrei na faculdade, logo no primeiro semestre, eu já sabia que eu não queria ser juíza, eu queria ser advogada. E aí, porque eu acho que mais ou menos na época que a gente acho que se formou mais ou menos na mesma época, o significado de sucesso era ser um servidor público. Sim. Se fosse do Poder Judiciário, maravilhoso. E hoje, né, tá bem diferente. diferente, muito diferente. Então, assim, eu passei a faculdade toda com aquela, vou ser advogada. E eu sou uma pessoa colérica, naturalmente determinada. E meus pais, não. Principalmente minha mãe, não. Não. E aí eu me formei e vi naquela situação. Bom, estagiei em vários escritórios, estagiei em órgãos públicos para ver se minha mãe tinha razão, né, do concurso público. Fui vendo que ela não tinha, mas eu continuei me proporcionando esse tipo de experiência e aprendizado, conhecendo pessoas. E aí, quando chegou o momento que eu me formei, veio aquela, e agora, o que é que eu vou fazer? Não tenho dinheiro para abrir um escritório. Não tenho ninguém do judiciário na minha família. Vou fazer o quê? Aí minha mãe chegou com uma proposta indecente. Minha filha, e se eu te pagasse uma mesada só para você estudar para concurso? Aí eu fiquei reflexiva por mais ou menos um mês. Eu disse, não. Eu não acredito, você não aceitou. Não aceitei, de jeito nenhum. Para mim, a questão de eu só estudar, passar não sei quantas horas por dia, eu que sou inquieta, naturalmente elétrica, aquilo era doloroso. Doloroso para mim. E pra fazer uma coisa que você não queria, porque Não quando queria. ainda... Eu acho que assim, quando você ainda se propõe a fazer alguma coisa, tudo bem você fazer por um tempo uma coisa que você não quer. Porque você não vai fazer só o que você quer na vida. Às vezes, pra você desfrutar do que você quer, você tem que fazer o que você não quer. Sim. Mas agora, você fazer o que não quer, pra no final acontecer uma coisa que você também não quer, aí já não dá. Aí eu pensei, vamos lá, o que eu posso fazer? As primeiras coisas que eu fiz quando eu logo me formei, eu pensei, ó, tem muitos escritórios que atuam como correspondente, contratam advogados em outros estados. Quais são as maiores empresas? Aí eu fui na internet ver. Claro, quem são os escritórios que advogam para Claro? Pá. E ia triando tudo na internet. Eu passava, sei lá, horas na internet procurando quem eram os escritórios por trás das grandes empresas. E saía ligando, mandando proposta por e-mail para tentar pegar aqueles contratos para atuar fazendo audiência, ser audiencista. E consegui, na época, alguns. Não eram muito, mas me garantiam um certo dinheiro. Alguma coisa já pra começar e também pegar a experiência prática, que eu acho que é válido também. Gente, minha primeira audiência, eu fui com tudo anotado no celular. É muito válido pra aprender. E aí eu peguei e pensei, depois que eu consegui, né? Eita, se eu ainda tiver que contratar uma pessoa para ser o meu preposto, porque eu estava advogando para empresa, vai sair muito caro. Quem eram meus prepostos? Meu pai e minha mãe. Gente, adorei. Eu não tinha vergonha, não. Adorei. Era meu pai e minha mãe, a gente lá fazia audiência. E aí, no final do mês, eu já tinha aquele dinheirinho, muito ou pouco, já pagava minhas coisas. E ia indo. Até que chegou um determinado momento que era insuficiente, eu tinha que decidir o que fazer. Depois de uns 4 meses de formada, veio uma proposta de trabalhar em um escritório. Lá eu trabalhava com dinheiro, com direito público. Não com político, com improbidade administrativa, assim, coisas que eu já não gostava. Hoje política, assim, eu já saio correndo quando alguém começa o assunto. Então, foi necessário, porque como meus pais nunca apoiaram, eles nunca me deram um centavo em prol de abrir um escritório. Então, entendi. eu fiquei lá o tempo suficiente, mesmo fizesse chuva, fizesse sol, tivesse bom, tivesse ruim, mas eu tava lá, cumprindo o meu dever, aprendi muito, fiz muitas amizades. E no momento que eu tive o suficiente para abrir meu escritório, eu pensei, é agora. Claro que eu ganhava bem no escritório, sempre foi um escritório que pagou bem, então é uma decisão difícil, mas eu sempre soube que eu não ia me limitar ali. Eu sabia o que eu podia, só que eu também não sabia direito a área, para que área eu ia. Eu disse, não, se eu vou abrir um escritório, eu tenho que fazer caixa. Para fazer caixa, eu tenho que pegar tudo. Era a minha mentalidade na época. Hoje, se eu começasse, eu ia ser diferente, mas a experiência traz isso, né? E aí, eu abri o escritório para pegar tudo, menos criminal, porque criminal para mim sempre foi um negócio assim péssimo. E quando eu estava nesse escritório, esse meu chefe, o dono do escritório, ele era uma pessoa muito influente, com muitos amigos já com muita condição. E um dia, um amigo dele foi em um carro que eu admirava muito, o carro.
E eu olhei o carro do cara e perguntei pro outro advogado, gente, esse advogado trabalha com o quê? Aí ele falou, com previdenciário. Previdenciário. Isso ficou na minha cabeça. E aí eu abri o meu escritório. E para abrir o escritório, e é isso que eu gostaria de chamar a atenção, para quem tá assistindo e tá meio sem rumo do que eu posso fazer. Eu defini uma logística quando eu fui abrir meu escritório. Vamos lá. O que é mais fácil? Eu abrir num prédio? Poderia ser. Eu ia ter segurança, eu ia ter estacionamento privado, blá, blá, blá. Mas o meu público-alvo, será que eu tenho pessoas com poder aquisitivo para me procurarem em um prédio? Não tinha. Eu não tinha ninguém de importante, de influente, de ninguém para me apoiar. Então, eu fiz o seguinte. Fui olhar no PJE, quais eram os melhores juizados, com as melhores indenizações por dano moral, os mais céleres. Na época, era o 6º juizado. Fui olhar um ponto próximo do 6º juizado. E lá, abri o meu escritório. Era do lado da Caixa Econômica, do lado do 6º juizado e perto de uma clínica oftalmológica. Eu disse, nossa, a pessoa vai ter um BO na Caixa, vai parar aqui. A pessoa vai lá no juizado, vão explicar as coisas tudo doida para ela, ela vai parar aqui. Se eu for fazer audiência, eu já vou andando. Então, essa região aqui é minha. E comecei. E você tinha quantos anos? Eu acho que eu já tinha uns 3 anos de formada. Agora, foi mais ou menos isso que você ficou ali se preparando para esse momento de abrir. Preparando para esse momento. De abrir o próprio escritório. E aí as coisas foram indo, até que apareceu o primeiro caso previdenciário. E eu não sabia responder. Porque eu já tinha comprado o livro, mas eu não sabia nada. E aí eu conversei com o cara, como ele não tinha... Era caso da mulher dele, né? Ele não tinha... Ela tinha ido, nem ele tinha levado os documentos. Eu disse, não, você volta aqui amanhã. E aí, nessa tarde, até o outro dia, eu, comecei a estudar. E assim, nessa época, a gente não tinha facilidade de abrir no YouTube e ter uma pessoa explicando direito. Um podcast? Um podcast. Jamais. Não tinha um podcast. Não tinha um curso online que não fosse voltado à teoria ou a um concurso público. A prática, ou você aprendia em um escritório, alguém te ensinava, ou você ia lá e botava a cara na bucha. E aí, nesse caso dele, não deu para pegar o caso, mas a partir daí começaram a aparecer outros clientes e eu fui. E eu sentia muita dificuldade porque eu não tinha com quem partilhar. Eu era a única advogada previdenciarista que eu conhecia. Meus colegas de faculdade ou foram seguindo outros rumos que não fossem o direito, ou estudava para concurso. Então, assim, fui eu, mais eu, mais eu. Quando eu acertei, mérito meu. E quando eu errei, foi a porta na cara que eu levei que me fez aprender. Então, as dificuldades, todos nós vamos enfrentar em algum momento. O que vai diferenciar é como a gente vai driblar essa dificuldade. Como a gente vai procurar resolver. E não esmorecer. Nossa, eu tô, assim, chocada com essa história sua. Porque, assim, eu já te admirava. A gente já quase se encontrou lá em Nova York, né? Somos 2 advogadas viajantes que gostam de bater perna. Eu, inclusive... Eu acho que você viu... Eu acho que um dia desse você até colocou um tempo atrás. Eu falo o seguinte, que eu trabalho pra viajar, né? Eu gosto muito de viajar também, lógico. Trabalhar por si só é maravilhoso. Trabalhar com previdenciário, eu acho que é muito gratificante. Mas o resultado desse trabalho eu utilizo para viajar, você também. Já te admirava demais. E agora com esse histórico, nossa, mais ainda, que eu não sabia, de fato, não conhecia, que você começou sozinha e com os próprios erros ali, aprendendo. E eu acho que é isso, eu acho que a gente não aprende com o erro do outro, não adianta. A gente aprende com o próprio erro. Sim. E como você foi de pulso, né? De enfrentar ali a sua família, de manter o seu posicionamento de eu vou conseguir e quebrar a cara até de fato conseguir. Nossa, eu tô assim, encantada. Eu acho que hoje, uma geração muito hoje que está vindo agora aí, tá muito nesse assim, eu fiz o que eu posso. Eu acho isso muito errado, sabe? Você tá nos mostrando que não é isso, não é eu fiz o que eu posso. Eu fiz o que eu podia naquele momento, com o que você tinha, para quando a situação melhorasse, você poder fazer ainda mais. Eu acho que você mostrou que justamente a gente sempre pode mais e não se contentar.
eu não tenho uma família que vai me colocar em algum lugar, que vai me indicar clientes, não tenho um escritório, e mesmo assim, naquele momento ali, você fez o que foi possível, que era começar devagarzinho, se planejar para isso, pensar estratégico, né? Sim. Só para vocês terem uma noção, minha mãe só foi no meu escritório depois de 1 ano que meu escritório estava aberto. Ela todos os dias repetia como um mantra: vai estudar para concurso público. Isso é muito incerto, minha filha. Tu tá pagando a previdência e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E hoje? Hoje, quando eu comecei a ganhar dinheiro de fato, eu vou falar aqui, pode parecer besteira. Eu cheguei para ela com uns RPVs que tinham saído assim: me manda estudar para concurso público. Aí ela pegou e nunca mais abriu a boca sobre isso. Nunca mais. Nunca mais, porque a gente mostra o resultado, não é? Porque a advocacia também não tem teto, né? Tem essa Sim. vantagem, né? Sim. E assim, eu sempre, pra mim, estudar pra concurso era doloroso, mas eu não tenho problema hoje de, pra trabalhar, pra estudar, pra pegar um caso diferente que eu preciso de um conhecimento mais específico, de sentar agora e sair meia-noite. Não tenho problema. A maioria das vezes que as pessoas vão lá em casa, elas sempre me encontram com o computador, com o celular, ou mandando um áudio, resolvendo alguma coisa. Não tenho problema em estudar, em trabalhar. Pra mim, esse não é um problema, porque eu tô fazendo o que eu amo, eu tô fazendo o que eu gosto. Eu sei a minha obrigação com cada cliente. Acho que é isso, quando a gente trabalha com pessoas vulneráveis, a gente tem que dar o nosso melhor. E eu acho que é por isso que essa geração de hoje em dia, apesar de eu não ser velha, nem Amanda, deles darem tanta porrada e desistirem e procurarem outros meios, porque eles não querem tentar, eles não querem se decepcionar. Você pode errar, mas você tem que saber consertar o seu erro. E eu acho que essa é a diferença. E eles vão no primeiro não, eles já voltam. E não é isso, não é isso que o cliente espera da gente, e não é isso que define um advogado. Como dizia Sobral Pinto, a advocacia não é uma profissão de covardes. Hoje a gente abre uma caixinha de pergunta, a gente lida com pessoas que estão começando agora, as perguntas são: como eu posso me destacar? O mercado está saturado? Não é isso. Você não tem que perguntar se o mercado está saturado ou como se destacar. O destaque vem como consequência. Tem até uma citação ele é até de um psiquiatra mineiro, Saulo Barbosa, eu acho que é de Montes Claros. Não sei se tu conhece ele. Que ele fala que se poupar é se perder. E é exatamente isso, quando a gente se poupa, quando a gente deixa de estudar, deixa de trabalhar, deixa de entregar um resultado, a gente está poupando os talentos que nos foram entregues por Deus, poupando uma vida que poderia ser de sucesso para viver na mediocridade. E aí, quando a gente se entrega, a gente colhe o resultado, a satisfação do cliente. E quando a gente lida com vulneráveis, tem até um livro sobre isso, a gente perceber o resultado social do nosso trabalho, que vai muito além do dinheiro, é uma coisa assim gratificante. Eu sei que quando a gente recebe um RPV, um precatório, a gente fica... Mas quando chega aquele cliente que a gente vê a dor dele com benefício, eu acho que isso completa tudo. Eu acho que na vida... Nem tudo se resume ao dinheiro, apesar do dinheiro resolver muitas das nossas questões, mas essa satisfação que a gente tira do nosso trabalho é demais. Também, São José Maria Escrivá, que é um santo que eu gosto muito, porque ele traz essa linguagem para o cotidiano, tem uma citação: ser útil, deixa rastro. E é exatamente isso. A gente pega aquela parábola dos talentos, incorpora e diz: Deus me deu os dons. Eu vou viver aqui naquele... Ou eu vou lá, eu vou estudar, eu vou pegar as pessoas, eu vou instruir elas, eu vou dizer o que elas precisam, os documentos que precisam, vou lá, vou lutar e vou olhar aquele sorriso de gratidão no rosto delas. Então, para mim, a advocacia é isso. Não é procurar o sucesso no final. O sucesso vai ser consequência quando você decide trilhar aquele caminho. Nossa. É assim, Adorei, assim, arrepiante. E ver você falando com essa paixão... Eu amo. Não, eu ver o seu olho brilhando, assim. Nossa, eu tô aqui só, assim, me deliciando, te ouvindo e aprendendo. Porque eu acho que isso também faz muita diferença. Que, ainda que, às vezes, você inicialmente não goste do que você faça,
mas você pode aprender a gostar e se apaixonar pelo que você faz. Ou, se você já trabalha com o que você gosta e é apaixonado com o que você gosta, faz toda a diferença. Então, ou fazer o que você gosta, ou aprender a gostar do que faz, vai fazer toda a diferença, Sim. né? E fazer isso com paixão, você colocar o coração naquilo ali que você está fazendo, porque muita gente acha que os advogados, de uma forma geral, não, é frio, é arredio, é o preto no branco. E eu acho que não, é justamente o contrário. O advogado, ele é bom quando ele coloca o coração naquilo que está fazendo e quando ele acredita de fato no que ele está fazendo. Nossa, eu acredito nessa causa aqui, eu vou defender esse cliente, eu vou utilizar todas as armas jurídicas que eu tenho, porque de fato eu acredito nisso e eu sou apaixonada por isso que eu estou fazendo, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Com relação a o que você nos disse da questão de ser medíocre, de ser morno ali, como diz, água morna não serve nem para fazer café e nem chá. O Cortella, esses dias, em uma palestra que eu estive, ele fez uma reflexão muito interessante, que ele fez a seguinte pergunta. Se você não tivesse vindo ao mundo, você não tivesse nascido, teria feito alguma diferença? E aí você para pra pensar. Então, se você acha que teria feito alguma diferença se você não tivesse nascido, se você não estivesse vivendo, e aí a gente não tá falando de pai, mãe, filhos, que lógico, isso daí, né, você perguntar pra sua mãe se você faria diferença, é lógico, né, total, você mudou a vida da sua mãe. Mas assim, pro mundo em si, né, então assim, ser importante é quando você consegue que as pessoas importem você pra vida delas. Deixa rastro. Exatamente. E é exatamente isso. E aí, quando a gente para pensar, por exemplo, o advogado previdenciarista, a advogada previdenciarista, que porventura não tivesse existido, a diferença que teria feito na vida de inúmeras famílias, né? Porque um benefício não muda a vida de uma pessoa, muda a vida de uma família. Sim. Né? E aí que eu acho mais importante ainda a pessoa, como você disse, não se preocupar em se destacar. Se preocupar em fazer um bom trabalho, fazer um trabalho sério, e aí o destaque vir como consequência. Você mesmo me disse uma coisa muito interessante, que é como ser advogada, mas não ser mais uma advogada, né? Exatamente. Que dica a gente pode dar para o pessoal tentar trilhar esse caminho de não ser mais uma? Buscar essa qualificação. Eu acho que hoje, em tempos de redes sociais, muita gente vive olhando besteira. Gente, eu posso passar várias horas no Instagram, mas eu tô sempre vendo alguma coisa. E eu não sei por que cargas d'água, porque minha memória é péssima. Mas se eu olho um julgado, pronto, já está armazenado. Aí, às vezes, um caso assim. Aí eu falo pra Thalia, que é advogada que trabalha comigo. Thalia, eu vi um julgado assim, assim, assado. A gente vai usar neste caso. Então, é usar o seu tempo para ir plantando sementinhas. Hoje, em tempos de... na internet, tu abre, tem 500 pessoas vendendo curso, 500 tipos de pós-graduações, 500 tipos de mestrado online, nananana. Definir o teu caminho, definir você aprender a praticar a teoria. E depois você se especializa. Depois que você diz, não, eu gostei disso, é isso, então eu vou aprofundar. Vou em todos os melindres. Mas antes, para eu resolver a vida daquele cliente, eu tenho que saber a prática. Como é que eu vou saber a prática? Eu posso fazer parceria com outros advogados. Hoje tem vários advogados que fazem parceria comigo. Eu posso comprar cursos de prática voltado a isso, que hoje tem no mercado bons cursos. Eu sempre digo que, por exemplo, lá no Maranhão tem muito segurado especial, lavrador, pescador, marisqueiro. E eu sempre falo para as pessoas voltarem a comprar curso, se vai atuar nessa região, principalmente se você atua no interior do Maranhão, você tem que saber lidar com esses clientes, você compre alguém que também trabalha nessa área. A gente tem alguns professores que trabalham com esse rumo de segurado especial para você depois ir se desenvolvendo. E às vezes a pessoa encontra logo uma barreira e para. Vou dar aqui o exemplo de uma amiga minha. Essa minha amiga resolveu ir para o interior, que ela havia nascido. Só que esse interior era problemático porque tinha muitos advogados que atuavam em esquemas, coisas ilícitas mesmo.
E aí, todo mundo procurava os advogados que conseguiam o benefício rápido, ninguém queria procurar uma advogada aqui pelos meios normais. E aí, ela passou mais ou menos um tempo no interior, voltou, muito triste, muito chateada, dizendo que não tinha conseguido entrar no mercado. Aí eu, tu não conseguiu entrar no mercado? Aí eu disse, mas vem cá, tua mãe é professora, não é? Professora estadual e municipal. É. Quantos professores tu pegou? Ela, nenhum. Eu disse, sabe por quê? Porque tu voltou tanto teus olhos pra isso aqui que parecia fácil, que tu não enxergou o óbvio. Tu acha que se minha mãe fosse professora, as coisas não teriam sido mais fáceis pra mim? Por que que tu não estuda essa parte? É uma parte deliciosa, com honorários ótimos, com clientes conscientes que não Muito vão. específica, não é qualquer profissional que vai saber. Pois é, que não vão ficar toda hora te pressionando porque já tem uma compreensão de como é o judiciário, da lentidão, e que quando sair vai te recompensar financeiramente e vai ser. Eles vão dizer quem foi que me aposentou? Foi a filha de fulana. Então, é mais fácil de tu conseguir essas clientes, mais fácil de tu conservar. Depois tu pode até voltar uma outra abordagem, mesmo para de licença prêmio, etc, e etc. Então, o teu previdenciário não começou. E graças a Deus que não deu certo de segurado especial pra ti. Porque já pensou no interior desse, talvez até tu te perdesse. Aqui a gente fala assim, você tá com a faca e o queijo na mão, Pois entendeu? É é, essa a expressão que a gente pois faltava ela partir o queijo, né? partiu o queijo. É isso que a gente fala aqui em Minas. E realmente, às vezes você tá com uma viseira ali naquilo e a oportunidade tá passando do seu lado. E eu acho que também na questão, quando a pessoa está ali começando, é lógico, como você disse, abrir um escritório, vai pegar tudo o que apareceu. E eu já fiz criminal, eu já fiz defesa ambiental, de crime ambiental, de passarinho que foi pego em casa pela polícia ambiental, muita coisa. Então, quando você está começando, realmente, talvez você não vai ter a opção de escolher. Mas eu acredito muito que o seu projeto, ainda que você não consiga aplicar isso agora, mas o projeto tem que ser nichar em uma área Sim. que eu acho que vai ficar mais fácil. Quem sabe tudo de tudo, sabe superficialmente tudo. Quem sabe uma coisa específica, sabe uma coisa só, sim, mas sabe muito daquela uma coisa. Sim. Então, eu acho que nesse mercado hoje que a gente, né, está vendo, lógico, tem muitos advogados, muitos cursos de direito, cada dia, né, abre um diferente. Mas essa questão da especialização, eu acredito que seja importante. Você concorda? Sim, concordo. A gente se especializar, a gente buscar aquela coisa e ir fundo, porque o direito previdenciário, tu lê ali um livro, talvez até tu saiba, o BPC é isso, o auxílio doença é aquilo. Mas e aí, os melindres e o entendimento que vai poder mudar tudo pro teu cliente? Tem um caso, eu tô buscando o vídeo dessa audiência, já fiz a solicitação hoje, que muitos advogados, com devido respeito, pegam previdenciário sem o conhecimento. E aí, acabam ficando nas amarras do INSS e do juiz, que às vezes quer facilitar a vida dele também e quer te empurrar um acordo. E esse juiz não, ele era de fora, foi um mutirão, não esperava por mim e nem eu não esperava por ele. O INSS fez uma proposta ridícula. Ele queria, o processo era de 2022, foi audiência mês passado, ele queria o quê? Que o benefício, como o laudo foi de 1 ano, fosse de 1 ano, cessasse e depois iniciasse a partir do dia da audiência. Ou seja, a gente estava esperando, desde 2022, a gente está em 2024, 2 anos para ganhar um, sendo que o requerimento administrativo dela era de 2021. Não tinha sentido. Eu disse, não. Ah, doutora, porque senão a gente vai ter que começar a instrução, vai ter que ouvir testemunha. Eu, doutor, a primeira coisa que eu quero deixar aqui claro. A minha cliente é pescadora. Eu nem sei, na verdade, porque essa audiência foi marcada. Porque as audiências aqui só são marcadas quando há dúvidas da qualidade de segurado. A minha cliente, ela recebe defeso desde 2010. Inclusive, recebeu até agora, referente a 2023. Então, a qualidade de segurado tá completa, tá cheia. A gente só tem que discutir aqui em relação à incapacidade. Aí ele, não, a contestação do INSS bate nesse ponto. A contestação do INSS é genérica. Veja a documentação, ela tem a carteirinha do Ministério da Pesca, não é do sindicato, é do Ministério da Pesca. Ela recebeu o defeso.
Aí ele virou pra mim como se ele tivesse tirado o gênio da lâmpada e falou assim: doutora, você está advogando contra a sua cliente em dizer que ela recebeu o defeso, porque se ela recebeu o defeso, a gente presume uma capacidade para o trabalho. Eu tenho um entendimento que aplica, que foi feito para segurado urbano, que a gente pode aplicar por analogia, e fala que enquanto a pessoa estiver, de fato, incapacitada, aguardando o resultado, ela não precisa morrer de fome. Ela pode trabalhar e isso não vai ser descontado do benefício e nem vai ser considerado como capacidade. Ele, ó, E falar uma coisa dessa na frente da sua cliente, né, é muito complicado. ele tentou ser ousado, mas eu mostrei pra ele onde estava. E isso que vale a pessoa ter o domínio do que ela tá fazendo. Se fosse um advogado que tivesse Iria despreparado, aceitar. ia aceitar o acordo, ia É. ficar. Aí eu falei, doutor, e outra questão que eu quero chamar a sua atenção. A perita fixou a data do início da incapacidade na data da perícia. Só que eu trouxe aqui impresso, se o senhor quiser, tá aqui os laudos para o senhor olhar. Nós temos laudos desde 2016 que essa cliente ela tem fibromialgia, problema de coluna também. Inclusive, na época, já usava, eu esqueci o nome é uma droga bem forte mesmo. Em 2016, ela já usava essa droga, então ela usaria essa droga se ela não tivesse incapacitada? Então, eu fiz uma impugnação, fiz quesitos complementares e eu gostaria que, já que não vai ter acordo, que o senhor notificasse o perito para responder e eu quero lhe entregar aqui pessoalmente para o senhor olhar. A cara dele foi mudando, porque ele viu que ele não estava lidando com um advogado que estava ali, que pegava previdenciário porque dava dinheiro. Caiu de paraquedas ali, não foi uma pessoa que estava preparada. Eu sabia o que eu estava fazendo. E aí ele pegou. Aí a audiência estava praticamente encerrada. Aí ele virou para mim e falou assim, para a pessoa do INSS que estava por vídeo. Falou assim, bora mudar essa proposta de acordo. Ele mandou o INSS fazer a proposta de acordo com como ele ia fazer a sentença. E aí ficou convencionado que ele daria a partir da citação do INSS. Como já era antigo, ficou um benefício muito bom. Eu acho que ficou quase 30 mil de retroativo. E mais ativação do benefício da minha cliente. Nossa, a gente saiu da audiência. A minha cliente me agradeceu muito, doutora. Eu vi que a senhora lutou por mim. Que aquele juiz estava e a senhora ia lá. Ela não sabia muito bem o que eu estava falando. Ela não estava entendendo, mas ela percebeu. Mas ela percebeu que eu fui lá até as últimas consequências. E aí, eu tô querendo pegar esse vídeo, né? Porque a gente lá só fica ata, a gente só pega o vídeo se a gente solicitar. Que eu quero postar como que a gente vai, como a gente vai atrás. E não é só no previdenciário, na advocacia trabalhista, também os juízes às vezes querem empurrar um acordo, nada a ver. Eu tenho até um vídeo no Instagram que por coincidência, aconteceu e eu gravei da juíza querendo empurrar o acordo. E eu dizendo, não é bem assim. E era geralmente os meus processos trabalhistas estão relacionados a um previdenciário. Então eu já sabia, e às vezes o juiz trabalhista não tem tanto conhecimento previdenciário. E aí, às vezes, eles se enrolam. E quando eles pegam um advogado que sabem do previdenciário, eles ficam em dúvida e até receosos de chegar lá no tribunal, a decisão deles ser derrubada. Eu acho que também muitos advogados acabam aceitando um acordo por querendo não ser mais fácil, né? Vão resolver isso aqui rápido e finaliza o processo e vão para o próximo processo. Para o advogado pode ser mais um acordo, mas para aquela pessoa que está ali, né, a vida dela, nesse caso que você contou, 1 ano de benefício. Então, realmente, do que você falou, eu pensei em 2 coisas que eu quero esclarecer para os nossos ouvintes aqui. Primeiro, sobre o defeso. Eu queria que você falasse sobre esse tipo de benefício, porque não é toda região que tem. Aqui em Minas não é tão comum. Em algumas cidades que são mais ribeirinhas, mas é muito pouco, é ínfimo, assim. E eu reparo que muitas regiões, como São Luís, é muito mais forte. Eu tenho certeza que muita gente não conhece. Explica do que se trata. Assim, no Maranhão, todo, de ponta a ponta, é defeso. Porque, assim, São Luís é uma ilha. Eu sou de São Luís. Então, tem maré, tem braços de mar, tem não sei o quê. Então, tem muita pessoa que trabalha tirando caranguejo, pescando. E o defeso é justamente aquele momento de reprodução. De reprodução do peixe, de reprodução do caranguejo. E que você não pode ir lá e pescar, ir lá e tirar o caranguejo. Então, aquela pessoa, se eu sou pescadora, se eu sou marisqueira, eu não vou poder trabalhar, não vou poder
tirar nada. É proibido trabalhar durante esse período. Proibido. Então, e aí, como que ela vai viver? Como que ela vai viver? E o governo reembolsa o período que você ficou sem nada. E ele te dá um salário mínimo por cada mês. Então, sai a portaria. Às vezes é de 3 meses, às vezes é de 4 meses, às vezes é de 5 meses. Dependendo da região, dependendo da portaria, dependendo da espécie de peixe. Porque quando você faz o cadastro no sindicato, e sendo o sindicato um lugar sério, ele diz lá quais são as espécies daquela região. E a partir disso é definido. E aí, quando sai a portaria, vai lá, você faz o cadastro, junta a sua carteira, demonstra que de fato você é pescador, porque tem muita gente que diz que é, mas não é. Você tem que demonstrar que você é e você recebe por aquele período. Em específico, eu não trabalho com defeso, porque é um benefício que tem muita fraude. Eu não gosto de trabalhar com esse tipo de situação, porque por mais que eu trabalhe certo, 50 trabalham errados. Inclusive, quando eu comecei, eu fui me apresentar em sindicato da região, porque São Luís tem uma região metropolitana, que é Raposa, Passo do Lumiar e São José de Ribamar. Tudo fica na Grande Ilha. Então, tem vários sindicatos, várias colônias de pescadores. Eu fui me apresentar. E as propostas que eu recebi eram assim, mas você conhece alguém para agilizar? Porque aqui a gente tem vários advogados que trabalham, a gente dá uma lista, então quem consegue liberar a lista ganha logo. Aí eu disse, não, muito obrigada. E aí eu sempre tive esse receio de pegar, Entendi. Por exemplo, você me contrata. Eu tô aqui trabalhando direitinho para conseguir teu benefício. Mas lá, o presidente do sindicato deu teu nome, sem nem tu saber, para um outro advogado que conhece uma outra pessoa. E aí, teu benefício sai. Tu vai ter que pagar ele. Tu vai me pagar também, tu vai ficar com o quê? Mas é bom receber o seguro-defesa, porque, querendo ou não, é uma prova da qualidade segurada especial. Sim. Então, vai valer para todos os outros benefícios ao longo da vida. Então, é bom a pessoa correr atrás disso, né? Sim. Inclusive, a pessoa nem precisa do sindicato em específico, mas a pessoa pode, por ela própria, procurar e fazer a inscrição como pescadora, pegar a matrícula SEI, tirar a sua carteirinha. Às vezes a pessoa não recebe porque é um pouco burocrático, mas ela tem o comprovante de solicitação. Vários clientes que eu consegui aposentadoria, auxílio-doença, tinham o comprovante da solicitação da carteira do Ministério da Pesca. Então, é uma coisa extremamente relevante. E hoje em dia, já vai aparecer, quando a gente puxa o CNIS, já vai aparecer o período validado. Por exemplo, 2013 a 2017. Então, isso é uma maravilha quando a gente vai aposentar a pessoa, porque ela já tem um período ali indiscutível com o INSS, indiscutível da condição de segurado especial. Então, a gente só precisa comprovar o resto. E o INSS fazer prova contrária disso é muito difícil, porque já foi concedido o defeso, né? Já foi concedido o defeso, ou a pessoa alguma vez deu entrar no salário maternidade quando é mulher, já foi reconhecida. Às vezes, perde a documentação, mas a gente puxar lá o CNIS já está lá. Salário maternidade, reconhecimento de período especial. Já torna a nossa vida mais fácil e a vida do cliente também, né? Porque o benefício é dele. A gente é só o instrumento. E aí eu falei que dessa fala sua, são 2 pontos. Uma desse foi importante a gente esclarecer a questão do defeso, eu acho que muita gente não conhece. E o Brasil é um país continental, cada cantinho com a sua especificidade, né? Então é muito legal você estar trazendo aqui pra gente. E o segundo ponto é que você disse não pro juiz, você disse não pro INSS. E eu acho que o não, de forma geral, ele é libertador. E as pessoas têm dificuldade de falar não. Isso eu não estou falando só na parte jurídica. Na vida, né? Dentro de uma gestão de escritório, dentro da sua família. Eu acho que falar não vai te fazer bem no momento certo. Porque falar sim, você acaba, em certos momentos, lógico, você não é que você agora nada para mim serve, não é isso. É porque você consegue impor os seus limites ali em qualquer área que seja. E eu vejo você fazendo muito isso em todas as áreas da sua vida. Você deu o exemplo da área jurídica aqui, mas aí às vezes eu vejo lá você postando no Instagram, um cliente ligou 1h da manhã. Sim. E você sabe, eu preciso aprender, confesso, a falar não, porque não é libertador. Eu preciso aprender. Dá essa dica aí pra gente, como que você consegue falar não com toda a classe. Pra mim, eu sou uma advogada que eu sou até, às vezes, péssima companhia de viagem, porque eu tô sempre trabalhando.
Eu sempre estou dando o meu melhor. Então, se o cliente me mandar, se eu levantar aqui, for no banheiro, tiver um cliente mandando uma mensagem, eu sei que é urgente, eu vou responder. Não importa o lugar que eu estiver. Mas eu tenho que estabelecer limites claros. Qual é o meu horário de atendimento? É de 8 às 18 no WhatsApp? É de segunda a sexta? Beleza. Então, o cliente pode me mandar a demanda nesse horário, eu vou estar aqui para responder, eu vou estar aqui para te indicar o melhor médico, eu vou estar aqui para te dizer como eu preciso de um laudo, eu vou te dizer se teu laudo tá ruim, se essa tua prova tá fraca. Mas esse é o meu limite. E quando a gente deixa o cliente fazer o que ele quer com a gente, as coisas vão assim. Não tem aquele remédio para doido é doido e meio. Eu, né, trabalho com pessoas de baixa renda, às vezes eles não têm aquela coisa da educação no sentido de, poxa, tá fora do horário de expediente. Não, hoje é sábado, não vou mandar mensagem para advogado. Não tem, porque é também cultural. E aí, essa pessoa me ligou. Eu jurava que era azul dizendo seu voo foi cancelado, porque eu tava indo para o aeroporto. E no primeiro momento, não, conheci esse número, binei. Ligou de novo, não, o número do escritório, só podia ser azul. Aí eu atendi, não, é porque eu tô precisando muito do seu serviço. Aí eu, meu senhor... 1h da manhã. Meu senhor, o senhor sabe que horas são? São quase 1h da manhã, eu acho que era tipo 00:44. Aí ele, não, mas é porque eu tô precisando muito. Eu disse, meu senhor, mas não tem como resolver nada agora. Me ligue em horário de expediente, a gente vai conversar. Não, mas é porque eu tô precisando muito. Aí eu disse, mas o que foi que aconteceu? Eu já tava pensando até que era criminal. Não, é porque eu contratei um advogado. Aí o advogado disse, olha, meu senhor, infelizmente eu não vou poder lhe ajudar. O senhor me liga em horário comercial, se o senhor quiser, me ajuda. E desliguei. E assim, o cliente chega, e às vezes ele chega querendo impor uma responsabilidade pra ti que tu não tem. Tu dá o teu melhor. Mas um cliente por incapacidade só passa na perícia se ele estiver incapacitado. Tu pode quesitar, tu pode florear, tu pode instruir, tu pode organizar a documentação dele, mas ele vai passar se ele estiver incapacitado. E às vezes o cliente não entende que nós somos advogados, a gente analisa o laudo dele. Às vezes o laudo dele tá ótimo e a gente acredita que ele tá incapacitado, mas às vezes ele não tá. E dependendo da doença, tem aquele período de exacerbação e tem aquele período que a pessoa tá de boa. Vai que a perícia não é aquele dia de boa. E aí ele chega e te diz, eu pensei que se eu contratasse um advogado eu ia conseguir um benefício. E a gente pegar e se posicionar. Eu sempre fui de me posicionar nas situações. Não, meu senhor, não é bem assim. O meu melhor enquanto advogada você vai ter. E é assim. E depois que os clientes recebem minha resposta, eles começam a me tratar diferente. Uns falam, você tá me tratando com grosseria, não sei o que, não sei o que. Mas na primeira oportunidade eles me indicam o cliente de volta. Porque eles podem questionar o meu método, mas o meu resultado não. Porque é aquela coisa, eles estão angustiados e às vezes eles agem por desespero. E se eles pegam do meu lado uma pessoa vulnerável e permissiva, eles vão montar em mim. Eu acho que há uma grande inversão da lógica. Eles falam muito assim, você não... Contratei o advogado e você não conseguiu o benefício para mim, ou eu vou ter que pagar para você entrar com essa ação, como se a responsabilidade fosse do advogado. Eu acho que tem que virar a chave e entender que o vilão não é o advogado, é o INSS. O INSS que todo dia indefere milhões de benefícios, que impede pessoas que acessaram os seus direitos previdenciários. Então, eu sempre respondo, olha, o INSS que errou com você, nós não temos responsabilidade com isso. Agora a gente pode tentar trilhar o caminho para conseguir o seu direito, mas não depende unicamente do advogado. É uma soma de fatores. Se for um benefício por incapacidade, vai depender de uma perícia médica. Se for um benefício assistencial, vai depender da situação socioeconômica, porque muitas vezes as pessoas não entendem, nossa, mas eu não passei na perícia, agora o que você vai fazer? Olha, a gente faz o que está dentro ali do nosso limite, mas exame médico, como você falou, é o perito expert que vai ter a avaliação melhor. E por mais que a gente preze por instruir no laudo médico de forma mais correta possível, porque tem muito isso, o médico, principalmente no SUS aqui no Brasil, não gosta muito de fazer laudo, e eu até entendo, né? Porque é uma demanda muito grande. Quantas pessoas estão ali do lado de fora esperando que seja atendido, e ele, às vezes, gastando lá meia hora para produzir um laudo, realmente é uma demanda muito grande. Mas eu
tento ali direcionar, olha, tem que constar a incapacidade, tem que constar a data de início da incapacidade, tem que constar, se for o caso, a data fim, ou que está permanentemente incapacitado. Mas quem não analisa de forma inicial é o INSS. Quem erra é o INSS, não é o advogado que erra. Sim. Então, muitas vezes a responsabilidade vem para o advogado, mas o vilão do caso é o INSS. Eu acho que a gente tem que tentar sempre virar essa chave e mostrar que, não, a gente está aqui para te ajudar, vou te dar a mão e vamos caminhar juntos. Até porque, se houver o mérito da causa, nós dois vamos ganhar. Mas a gente é um aliado, a gente não está trabalhando contra. Não, e é isso que acontece, principalmente quando o cliente me manda um laudo e eu digo, esse laudo tá fraco. Esse laudo tá ruim, esse laudo não comprova. Porque às vezes eles vão no SUS, no médico do SUS, e o médico também não se preocupa. E dá um laudo bem meia boca, e eu fico até sem como trabalhar, porque eu dependo de informações que estão ali para poder fazer a aquisitação, porque a aquisitação é mais importante do que a inicial. Sim. E aí o cliente vem com laudo e eu fico... Então, eu tenho toda essa preocupação de pedir, olha, quando você for conseguindo o laudo, me mande a foto. Muito cliente não manda. Aí chega no dia da perícia, eu digo, nossa, que laudos são esses? Por que, que você não me mandou? Então, eu até postei uns stories ainda há pouco, antes da gente começar, justamente sobre isso. Da gente, de cliente nos contratar, a gente oferecer um serviço, dizer, pode contar comigo, me mande tudo, e o cliente não mandar. É que nem é um médico, ele diz, toma esse remédio tantas e tantas horas, e você decide tomar, Deus dará, quando você quer, do jeito que você quer, e depois ter que colher o resultado. Assim são os clientes, eles nos contratam, a gente orienta. Quando bem orientados, incapacitados, a gente colhe os frutos. Saiu uma aposentadoria de uma cliente com artrite reumatoide, administrativa aposentadoria por invalidez. A gente já vinha de processo judicial, pediu a prorrogação. Na prorrogação, na perícia de prorrogação, o laudo foi para aposentadoria por invalidez. Dizem, tem um mito, que ninguém aposenta por invalidez no INSS, mas não é bem assim. Essa cliente, para essa última perícia agora, eu nem me lembro quantos laudos ela me mandou. Eu, sim, não. Vá atrás de outro. Esse aqui não especifica. Vá atrás. Eu não sei nem quantos reumatologistas ela foi. Porque ela sabia que eu não estava fazendo isso porque eu sou chata, ou porque eu queria que ela ficasse rodando que nem peão. Porque eu queria que ela conseguisse o benefício. Porque o benefício é para ela. Ela já estava com atrofia e ela é costureira. A presença do advogado, agora no administrativo, está sendo muito mais necessário, né? Sim. Eu não tenho dúvidas que se ela fosse lá no INSS sem a sua orientação, além dela não conseguir a aposentadoria por invalidez, teria cortado o auxílio-doença dela. E aí é com o laudo ruim, né? Exato, tá vendo? Porque foi mandado fazer e refazer. Esse meu primeiro escritório não era próximo do INSS, mas não era tão próximo. Hoje, o meu escritório é bem próximo de um dos INSS. Então, grande parte dos meus clientes é aquela pessoa que saiu da perícia, saiu puto porque o perito falou, tratou mal, não olhou nem na cara, não leu um papel, então ela já passa lá no escritório. Então, grande parte dos meus clientes são por incapacidade. E claro que não existe uma fórmula do sucesso, mas existem meios de chegar nele. E é ouvir o seu advogado, é o cliente. Fazer por onde, mesmo com as dificuldades, eu sei que às vezes tem que pagar um laudo particular, às vezes você está passando necessidade, mas faz aquele esforço. Que aí, de alguma forma, você vai ser recompensado. Se não for no administrativo, no judicial, porque em algum momento alguém vai parar para ler e vai ver essa situação, vai analisar. E os quesitos são justamente para isso. O perito é obrigado a respondê-los. E eu sempre, quando, por exemplo, é ortopédico e o laudo vem, LASEG positivo, eu já peço para o perito fazer o teste de LASEG no momento da perícia. Então, aquilo ali vai propiciar uma chance. Porque se o cliente chega numa perícia judicial sem quesitos, o perito só vai pegar aquele formulário padrão, péssimo, e não vai fazer nada. E que também, às vezes, nem olha direito para a cara daquela pessoa. Então, assim, você que está começando agora, quer pegar todas as causas que forem aparecendo? Vai pegando, mas já vai pensando no futuro. Qual é a sua aptidão? Quais são as pessoas que estão aparecendo? Você resolveu abrir o seu escritório no chão, como foi o meu, ou em um ponto comercial? Mais pessoas vão entrar.
lá no Maranhão, o índice de desenvolvimento humano é muito baixo. Então, as pessoas são, de fato, humildes, têm medo de elevador. Eu fui resolver uma questão de uma perícia de uma cliente, era no primeiro andar a sala do médico. Tinha pessoas apavoradas, pediram para eu acompanhar elas no elevador, porque viram que eu estava indo para o mesmo andar, porque estavam com medo, não sabiam descer, o que faz quando entra no elevador. Então, para o meu público, se eu fosse para um prédio comercial, talvez eu não teria as mesmas pessoas como clientes. Então, eu defini esse local e, a partir do momento que eu defini esse local e vi que viriam pessoas por incapacidade, cada vez mais eu leio assuntos médicos, eu leio sobre perícia, entendimento, qualquer entendimento que sai sobre data do início da incapacidade, sobre reafirmação da DE e etc. Eu tô lá, eu tô lendo, para quando chegar o caso concreto eu poder aplicar. Então é isso, escolher o público-alvo, saber onde vai abrir seu escritório, saber nichar, saber receber, saber o que o cliente espera de você. E o consumo responsável das redes sociais, porque tem muitos Instagrams muito legais, com informações sérias, com informações confiáveis. A gente tem o Instagram do IEPREV, o Instagram do IEPREV Talk, do IEPREV Calc, que é o programa de cálculos do IEPREV. E a gente tem diversos órgãos oficiais que tem também o Senado Federal, Sim. o INSS. Então, eu acho que a gente tem várias formas de consumir, igual você falou, eu fico na rede social, mas eu olho uma decisão, eu olho uma outra coisa, é consumir coisas também que vão te agregar em algum momento. O do Senado Federal, para mim, é um dos melhores Instagrams que tem, porque todo dia, querendo ou não, a gente vive em um país que tenta resolver tudo por meio de lei, né? Então, todo dia tem uma normativa nova e a gente tem que tentar acompanhar isso, é nossa responsabilidade acompanhar isso. Então, todo dia sai uma coisa nova. Então, eu acho que é importante a pessoa se manter, né, atualizada ali também. E com relação, né, à sua visão estratégica, para mim, foi, assim, sensacional. Você pensou em tudo, no seu público-alvo, no local e tudo. E hoje você tá com quantos escritórios? Como que tá funcionando? Porque, assim, eu abri, na época, eu tinha o meu namorado. Meu namorado, ele tinha um escritório já no interior do Maranhão. E aí, eu abri o meu aqui, mas a gente sempre foi independente. Quando tinha audiência, ele mandava o pessoal para cá, ia pro INSS, como meu escritório não era perto, mas era próximo. Então, ele mandava e a gente foi. Aí, em determinado momento, a gente abriu mais um escritório, que era numa cidade que ficava entre os dois escritórios. E aí, a gente ficou com esses 3 escritórios, que inclusive era em frente ao INSS. Só que esse INSS pegou fogo. Nossa! Na época, na pandemia, fechou, pegou fogo. No. Até hoje, Amanda, não abriu. E a população tá sem agência do INSS? Tá sem essa agência do INSS. Nossa, que e era uma transtorno. região, assim, central, na cidade de Pinheiro, no Maranhão, que atende uns 20 municípios. No. Então, essas pessoas ficaram, assim, numa situação dificílima. Ela de ter que vir para São Luís, de chegar... Ninguém mais nem ia lá para o INSS de Pinheiro, fechado totalmente. Então, a gente viu, olha, esse escritório de Pinheiro vai acabar não dando certo, porque o intuito era de fazer a mesma coisa do meu. Não deu certo, a pessoa veio aqui, tem um problema com a senha, ou entrou algum requerimento administrativo de aposentadoria, tem 6 meses, nunca saiu a pessoa vir. E não aconteceu, porque o INSS nunca abriu. Então, aí a gente decidiu fechar esse escritório de Pinheiro por causa dessa logística. Muitos clientes eu peguei dessa região, mas com escritório aqui, porque eles estavam vindo para cá fazer a perícia. Aí eu vi que não teria sentido. E foi quando o meu relacionamento com ele acabou. Então, ele ficou com o escritório dele lá e eu com o meu aqui. Aí, a recepção começou a ficar cheia. Aí eu aluguei o ponto do lado, reformei e expandi. E agora eu tô pensando, no próximo ano, se Deus quiser, abrir em frente ao outro INSS. Só que aí vem um outro problema, mão de obra. Pois é. Eu já ia falar isso, que a gente falou aí um pouco da gestão de clientes. E essa gestão do escritório, você consegue descentralizar um pouquinho? Ou tá tudo centralizado em você? Não, Como que tá? No começo era muito difícil. Muito difícil. Mas hoje, para mim, é uma coisa muito normal. Só que eu quero que a pessoa que venha trabalhar comigo tenha os mesmos princípios que eu. De enxergar a pessoa por trás do processo. Se a pessoa não enxerga, se a pessoa que eu quero contratar não enxerga, não adianta. Porque ela não vai ter aquele zelo com aquele prazo. Ele vai fazer uma manifestação de qualquer jeito, vai fazer uma impugnação de qualquer jeito.
E eu não quero isso. Eu quero o melhor sempre. Doa quem doer. Se tiver que despachar, despachar. Se tiver que ir lá conversar com o juiz pessoalmente, conversar com o juiz pessoalmente. Então, por essa mentalidade que existe hoje em dia, de fazer menos, de ser menos, de ficar como vítima de ser explorado, a qualificação da mão de obra caiu. Thalia está comigo há 5 anos. Já passaram outras pessoas no escritório que tiveram que sair por outros problemas pessoais, ou porque já tinha outra formação e foi contratado por conta da outra formação, emprego público e etc. Mas as últimas pessoas que eu contratei, eu tive muita dificuldade, porque eu chegava e a pessoa só queria fazer o feijão com arroz. E aí, graças a Deus, recentemente contratei mais uma advogada que compartilha dos mesmos valores que eu. E recentemente abriu um novo seletivo de advogada. A advogada começou essa semana, já fiz até novena de Nossa Senhora das Pois é, eu acho. A primeira coisa que eu acho sensacional é você abrir processo seletivo. Você faz processo seletivo mesmo para advogada e para estagiário. Mesmo. E isso aí eu quero que você dá dica pra gente como é que funciona. Porque foi assim. Porque o porquê de você fazer isso agora eu entendi. Porque você quer buscar pessoas que estejam alinhadas com o seu pensar, né? Mas como você faz isso? Porque assim, a gente assiste os vídeos desses gurus da internet que já estão milionários, ele diz, faz assim, faz assado, mas algumas coisas não se aplicam na tua realidade. E eu recebi uma dica válida, que é a questão do formulário. Por que não só analisar currículo? Por que analisar um formulário? Porque no currículo você não sabe como aquela pessoa se expressa, você não sabe como aquela pessoa escreve, você não sabe nem se ela sabe português direito. Ah, então você põe um formulário pra pessoa responder algumas perguntas, é isso? Às vezes, algumas perguntas, a pessoa vai dizer, isso não tem nada a ver, que diabo que ela tá perguntando isso? Mas tem um propósito pra mim. Aquela pergunta, pra mim, tem um propósito. Eu quero ver como você escreve. Eu quero ver como você se expressa. Até se tu escreveu pouco, eu vejo que tu é preguiçosa. Adorei. Adorei. E aí, às vezes, a pessoa bota lá um currículo e às vezes ela é um potencial maravilhoso. É porque se a pessoa tá buscando uma oportunidade e ela tem que preencher um formulário, ela tem que dar o máximo de si ali. E se tem 5 linhas, a pessoa responde uma linha? Poxa, isso é seu máximo? Pois é. Então É só isso que você pode, vou né? nessa linha. E eu sempre coloco um caso. Inclusive, agora que o seletivo tá fechado, eu posso falar. Eu coloquei um caso que era uma pegadinha. Você coloca um caso prático? Um caso Gente, prático. olha isso. É um concurso público, entendeu? Para trabalhar com a doutora Laila Freitas. É porque eu já tô tão acostumada de vir pessoas que não querem somar, que eu quero uma pessoa que tenha um rumo. E a gente foi tão safa, a gente colocou no chat GPT pra ver se dava a resposta certa. E o chat GPT errava. E eu disse, quem for pro chat GPT vai comer tampado, que eu vou saber quem foi. Ah, você já fez o teste Fiz o antes, teste. lá na inteligência artificial. Não confie 100% na inteligência artificial. Fiquem com essa dica. Gostei. Ela ajuda muito. Eu uso inteligência artificial no meu escritório. Mas errava o caso. Eu coloquei um caso, coloquei uns dados que não eram. Diz que, por exemplo, Ana Maria tem bons laudos, foi pedir prorrogação do benefício e teve a recusa. Tem 22 dias que isso aconteceu. E coloquei o quê? Que esse benefício era decorrente de acidente de trabalho. E perguntei onde a pessoa ajuizaria e o que ela falaria para a Dona Maria. A maioria colocou Justiça Federal. A maioria disse que 22 dias ainda dava tempo de um recurso administrativo, sendo que a gente sabe que quando o resultado da perícia é por não passar na perícia médica, por não atender o critério de impedimento, ela não adianta recurso administrativo. Não adianta. Se for por carência, qualidade de segurado e você tiver prova, às vezes vale. Embora demore muito, às vezes vale. Mas no caso que a pessoa não passe na perícia médica, não adianta. E aí, gente falando, não, eu ia entrar com um outro requerimento administrativo e ficaria aguardando o recurso. Tu ia deixar a mulher morrer, cara. 2 anos a mulher lá e ela não ia se representar? Eu coloquei que ela estava com contrato de trabalho ativo. Então, quer dizer, a pessoa não sabia. Eu não queria um expert, mas eu queria saber uma pessoa que soubesse sair da situação. Uhum. E muitas pessoas souberam. Eu recebi, eu acho que foram 46
Nem 15 acertaram. 46 pessoas se candidatando. Eu tô chocada. Amanda, pouquíssimas pessoas acertaram o caso. Os 22 dias não tinha nenhum nexo, era só para enrolar. O que eu queria saber era como você iria atender Dona Maria, como você ia direcionar a Dona Maria, se você sabe se sair da situação. Não era nem se você sabia o direito previdenciário em si. O que tu ia falar para Uhum. cliente não se sentir que tu não sabia, não ficar insegura. Sim, se sentir acolhido, né? Se sentir Porque acolhido. rejeitada ela já foi pelo INSS, então... Pois é. E aí, os que acertaram tiveram assim que eu fiz assim. E os que erraram tiveram que passaram longe. E aí, desses, eu selecionei, né? Eu sempre coloco lá o que a pessoa pretende, porque eu quero que a pessoa pretenda advogar. Porque quando a pessoa pretende advogar, ela quer crescer. E às vezes a pessoa quer concurso, mas está precisando advogar para ganhar um dinheiro. E assim, posso estar errada? Posso. Posso estar generalizando? Posso. Mas a pessoa nunca vai com aquele afinco. Pelo menos é o que eu acho. Se você está pensando num concurso ali, você vê aquilo ali como um meio, não como uma um coisa fim. transitória, né? Pois é, e aí eu sempre coloco, o que você pretende? Aí quando a pessoa coloca qualquer outra coisa que não seja advogar, eu já fico ressabiada, só se o resto for muito bom para eu reconsiderar aquela pessoa. E a partir disso, eu chamei 5 pessoas, dessas 5, 2 no dia da entrevista cancelaram. Aí, disse que já trabalhava 3 anos no escritório. As perguntas que eu fazia, coisas de cotidiano de quem entende previdenciário, não sabia responder. No final da entrevista, ela perguntou meu nome. Amigo, tu não sabe nem o que Tá indo tentar vaga na Fiat sem saber o nome da empresa. Pois é, eu acho que o mínimo. Eu gosto de seguir a Cristina Junqueira, a do Nubank, e ela Ela é dá ótima. Ela é essas ótima. dicas, né? Poxa, tu vai participar de um seletivo, tu não sabe nem qual é a cultura da empresa. Se ele não sabia o meu nome, ele sabia qual era a cultura da minha empresa. É. Como que eu vou contratar uma pessoa dessa? Então, assim, tá difícil contratar por causa dessa mentalidade do pouco. Do pouco, da pessoa achar que aquele pouco é muito. É mediocridade, é Mediocridade. se contentar com o possível, sendo que a pessoa pode muito mais, se contentar contentar com o mediano ali, né? E você falou que o seu escritório é que a pessoa tem que saber os valores da empresa. Então, quer dizer, você vê o seu escritório como uma empresa mesmo? Eu vejo meu escritório como uma empresa. Porque o escritório tem setores. Cada setor... Ah, então você faz essa divisão. Existe e não existe. As pessoas desses cursos que a gente vê dizem, você tem que ter o setor operacional. O meu setor, que eu falo, se divide assim. Eu sou a controller do escritório, sou eu que olho os prazos, processo os prazos e delego. Se eu sei, Amanda, que tu gosta desse contato com as pessoas, que tu é melhor no atendimento, eu vou te deixar fazer a maior parte dos atendimentos. Eu, Laila, não gosto muito de atender. Eu atendo, mas eu não sou uma pessoa naturalmente paciente. É tanto que toda vez eu estou lendo livro sobre paciência, sobre o poder da amabilidade e etc. Eu tento desenvolver. Que signo que é? Eu sou de aquário. E colérica. Ah, entendi. Entendi. Tá explicado. Pois é. Tá explicado. Então, eu vou vendo os potenciais das pessoas e vou colocando elas. Porque tem gente que diz, eu tô precisando de uma pessoa para ficar no meu administrativo. E não quer saber qual é teu talento. Eu tô precisando para administrativo, vem cá pro meu administrativo. Então, por exemplo, a Thalia, ela tem esse negócio de comunicar, do cliente, de ser agradável, do cliente gostar dela. Então, ela fica com grande parte dos atendimentos. A Lívia atende, assim como eu atendo. Mas Lívia gosta mais de resolver. Ela é aquela pessoa resolutiva. Lívia, tá acontecendo isso, a gente tem que ir levar esse cliente para fazer essa representação porque a empresa tá querendo lascar ele com limbo. Ela vai, já faz as gravações pra gente juntar no processo. Então, ela já tem esse talento. Ela também gosta da questão das perícias, das impugnações. Então, ela também fica com quesitação e impugnação. Então, eu vou distribuindo as tarefas de acordo com a aptidão das pessoas. É necessário ser mulher?
pra trabalhar com você? Porque até agora você só deu exemplo de mulheres. É porque, por coincidência... Coincidência. Eu tinha um estagiário muito bom, muito então, bom. então não tá lá no processo seletivo. É. Contratos estagiária e advogado. Não, muito bom o Josivan. Eu só chego, sempre que eu contrato um homem, eu falo assim, olha, só cuidado pra não fazer xixi na tampa, viu? Muito bom! Eu sou mulher e eu não vou fazer xixi no banheiro mijado. Porque o homem, a gente sabe que às vezes tem esse problema de mira. Não, mas eu acho isso muito legal, porque, de fato, a mulher tem uma sensibilidade, querendo Sim. ou não, né? A gente tem... eu acho que a mulher tem uma coisa que nenhum homem consegue fazer tão bem quanto a mulher, que é se colocar no lugar do outro. A gente se coloca muito, né? Nossa, e se eu fosse essa mãe que perdeu o marido e que tá com 5 filhos e não tá conseguindo a pensão por morte, né? Então, eu acho que a mulher tem esse... Eu também faço a maior parte dos atendimentos, eu gosto, porque eu acho... Mas meu sócio é homem, e ele, como a maior parte do é muito prático e resolutivo, olha isso, não é? E eu fico lá ouvindo, acolhendo, né, que a pessoa vai desabafar. Eu acho que eu acho que a mulher se coloca muito no lugar do outro, o que é totalmente indispensável, eu acho, que pro previdenciário. Eu acho que o previdenciário é isso. Por mais que você não vai chorar junto com o cliente, mas você, por dentro, dizer, eu vou fazer tudo o que eu puder por você. E aí vai lá. E recentemente, que pra mim até foi um susto, mas eu já tinha escutado isso anteriormente, no meu escritório eu tenho a cultura de fazer balcão virtual, de despachar. Então, sempre tenho listas constantes atualizando. O balcão virtual, você fala no TRF ou no administrativo, no Gerid? Não, da Justiça Federal. Da Justiça Federal. Os processos judiciais. Porque eu faço muito também no administrativo. A gente lá em São Luís tem um local que é na gerência que a gente vai. Vocês vão lá. Aqui em Minas tem um... São Paulo, eu sei que tem também. Tem alguns estados que tem um convênio em que você consegue uma reunião telepresencial com o servidor do INSS. Juro. Alô, pessoal do Maranhão. Juro. Vou te passar todos os detalhes. É um acordo que foi feito entre o INSS e a OAB. E aí, dentro do requerimento administrativo, chama justamente guichê virtual. Você consegue abrir um requerimento de guichê virtual e aí é agendado data e horário para você conversar com o servidor, telepresencial. Tô chocada. É sensacional. Eu sempre dou essa dica, inclusive quando eu tô dando aula, porque muita gente... E por mais que esteja aqui em uma região que tem esse acordo, muita gente não conhece. Então, sempre quando eu tô dando aula, eu falo, gente, utilizem o balcão virtual. Porque tem coisa que só barriga no balcão resolve. Sim. Ainda que seja uma barriga no balcão virtual. E quando eu posto algum trecho despachando, dizendo, estamos na Justiça Federal, despachando os processos do mês de novembro, por exemplo. Alguns advogados, mas como despacha? Todos os estagiários que passaram no escritório, Italia, que hoje é advogados, outros advogados que também estão no escritório, me falaram assim, nunca passei por um lugar que despachava processo. Gente, mas como assim? O cliente não contrata um escritor, um jornalista que vai lá, digita e posta. Ele contrata um advogado para resolver e eu vou ficar batendo na porta lá todo dia. Processo demorou, olhei lá, tá quanto tempo? Tá mais de 7 meses, aguardando sentença, um BPC, com tudo favorável? Peraí, vou lá. Não deu certo? Vou fazer reclamação na ouvidoria. O juiz vai gostar? Problema. Não vai gostar? Problema. Eu tô ali pra... Quem é que tá passando fome? Quem é que tá me mandando mensagem, dizendo, doutora, pelo amor de Deus? É meu cliente, então eu vou resolver a situação dele. Custe o que custar. E é um direito do advogado fazer a utilização desses canais, né, da correição. Mas a demora tá muito grande, né? O advogado acaba sendo sobrecarregado, porque o cliente muitas vezes não entende. E eu acho que a justiça não tá dando conta, né, de tantos processos que tem com o INSS, e o INSS cada vez errando mais, eu tenho percebido isso, principalmente com a automatização. Muitas negativas robotizadas, né, negativas. Lá em São Luís, na Justiça Federal, só tem 4 juizados. 4. É uma demanda absurda. Cada juizado era para ter 2 juízes. Só um dos juizados hoje tem 2 juízes, a maioria é só um. A gente reclama do juiz, mas ele também é humano. Imagina um absurdo. Tu sai da tua casa, tem 1000 processos na tua caixinha. Tu chega na Justiça Federal para tu começar o teu expediente, já tem 1.500. É uma demanda que não tem como dar vazão.
Então, tudo começa com concursos públicos para colocar juízes, para que sejam juízes humanos, porque às vezes eles só querem saber de custas, de burocracias e não olham a outra parte. Para mim seria estágio obrigatório botar ele numa aldeia indígena assim com o pessoal passando necessidade para ele entender de humanidade. Antes de começar a trilhar o caminho de dar sentenças, eu acho que tem que desenvolver essa aptidão. Porque hoje concurso, se você é bom de marcar, se você é De bom de decorar. oratória, de decorar, pronto. Tá lá o concurso. E aí, e o lado do ser humano ficou onde? É verdade, é verdade. E você consegue despachar? Consegue mesmo direto com o juiz? Esse atendimento? Às vezes. Tem juiz que só atende virtual, tem juiz que atende presencial. E às vezes eu despacho diretamente com a assessora. Porque eu sempre explico lá no escritório que tem aquele processo que você vai despachar com o servidor da secretaria e com o juiz. E que a distinção disso vai ser da movimentação processual. Se o processo não está concluído, não adianta você ir lá falar com o juiz, porque o juiz não tem como puxar o processo porque está na secretaria. Então, você vai na secretaria, conversa com o servidor, para o processo e para o juiz, para depois você ir para o juiz. Às vezes é um trabalho de formiguinha, de ficar indo De lá persistência. para o processo voltar para você conversar. Nossa, mas é tão satisfatório quando você... Eu acabei de despachar esse processo, saiu a liminar, acabei de despachar esse processo, já foi para a central de perícias. Então, eu acho que é isso que o cliente procura. Eu assisti o episódio com o Dr. Marcelo, e ele falou que a gente tem que advogar como se fosse para o nosso parente. E essa é a cultura que eu quero nas pessoas que Você trabalham tá comigo. fazendo pra sua mãe? Como fosse pra sua mãe, né? Pois é. Inclusive, advogo pro meu pai. Ele é um péssimo Também advoguei pro meu pai. E o caso do meu pai foi um recolhimento em atraso gigantesco, de muitos Gente. R$ 1.000. Então foi um caso, assim, emblemático no meu escritório. Mas ele fez pela cabeça dele e depois levou o pepino pra ti. Não. Eu que fiz tudo. Fiz o planejamento previdenciário da aposentadoria dele com um recolhimento em atraso muito grande, mas foi antes de 2019 também. Mas deu tudo certo. Olha, eu acho que de tudo que a gente conversou, eu não acho, não. Eu tenho certeza que de tudo que a gente conversou aqui, e de toda a sua experiência, a sua sensatez, a sua forma de lidar, não só dentro do escritório, com o seu pessoal, como com os clientes, você já comprou um carro muito melhor do que aquele que você queria comprar lá no início, tá? Aquele carro que fez você ir pro previdenciário. Chegou aqui em Minas de avião, mas eu já tô até imaginando o carro aqui na minha cabeça, tá? Olha, eu tô muito feliz de ter te ouvido. A gente tem que caminhar, né, pro final. Mas antes, eu queria saber, né, se tem algum acontecimento, algum filme, algum livro que tá ali na sua cabeceira, que você leva pra vida, ou um mantra que você sempre... Eu sei que você é muito resolvida, eu sei que você não precisa disso, mas como se diz, em algum momento ali que bate uma... Ai, preciso respirar, deixa eu firmar o prumo aqui. Tem alguma coisa? A frase que eu falei no começo, relacionando com a do Se Poupar é Se Perder, que é de São José Maria Escrever. Eu trouxe até o livro, esse livro aqui, O Caminho. Embora São José Maria Escrivá seja um santo católico, são ensinamentos para a vida, são mensagens que fazem tu refletir. Não é um livro para tu ler apressado, são frases para tu refletir as coisas que tu está fazendo no teu dia a dia. E é justamente essa, que sua vida não seja uma vida estéril, ser útil, deixa rastro, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor, apaga com a tua vida de apóstolo o rastro viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros de ódio, e incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração. Uau! Adorei, tá? Adorei. E você é muito religiosa, né? Tem isso, né? Às vezes... Eu percebo. Eu sempre fui de uma família católica, mas eu Aham. tinha até uns anos atrás uma mentalidade de que minha mãe já reza muito por mim, minha tia já reza muito por mim, que eu não preciso desenvolver isso. Mas, às vezes, as dificuldades que aparecem na nossa vida fazem a gente procurar o que realmente estava faltando, que não é nenhuma viagem, que não é nenhuma roupa, que não é nenhuma bolsa. É justamente isso.
Às vezes a gente procura por amor ou pela dor. Eu procurei pela dor e eu me sinto extremamente satisfeita de tudo que me aconteceu e que me trouxe até aqui. Inclusive, crismei recente, tá aqui o meu finginte do Espírito Santo. E eu procuro desenvolver, na medida do possível, as virtudes, mesmo com a minha impaciência, mesmo com as explosões que vêm assim, pá! Por isso que eu tô sempre lendo esses livros de amabilidade, de paciência, de desenvolvimento das virtudes. Nossa, eu acho isso sensacional. É você, primeiro, aceitar o seu erro, entender o seu erro e buscar melhorar o seu erro. Porque cada um vai ter o seu erro, vai ter o seu defeito ali, né? Ninguém é perfeito. Por mais que somos imagem e semelhança de Deus perfeito, Jesus perfeito, mas nós não. Então, eu acho isso muito legal, você, né, reconhecer as suas limitações, mas buscar superá-las, não se contentar. Eu sou assim mesmo e vai ficar assim, não, é buscar. Isso é muito legal. Olha, muito inspirador. Deixa uma mensagem final pra gente, Laila, para todos os nossos ouvintes, pessoal que tá nos assistindo, tá nos ouvindo no Spotify, nos assistindo no YouTube também. É justamente isso, de vocês darem o melhor de vocês sempre naquela situação. Não é porque você se formou em direito que você precisa ser advogado, mas se você escolheu ser advogado, faça com aquele afinco. Veja aquela pessoa por trás do cifrão. Se dedique, dê o seu melhor. É um máximo que cada um precisa. Seja o advogado que você queria que atuasse para você. Eu acho que vai fazer toda a diferença. Nossa, muito obrigada. Obrigada, muito amor. feliz de ter te recebido aqui, E eu, tá? Ó, com certeza vai ter mais. E eu quero ir lá no Pode Processar, hein? Bora. A gente tem que fazer esse intercâmbio aí. Vamos sim. Pessoal, finalizamos mais um episódio do IEPREV Talk. Estou muito feliz de ter recebido a doutora Laila Freitas aqui. Eu tenho certeza que ela deixou insights valiosos para todo mundo. Siga ela no Instagram, Laila Freitas Advocacia. Laila Freitas Advocacia. Vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza, tá? Eu sou seguidora fiel. Siga o Instagram do IEPREV, @IEPREV, do IEPREV Calc, @IEPREV Calc, e o meu, @Amanda Faria Mapa. A gente tá aqui toda semana com um episódio especial, com conteúdo exclusivo. E eu tenho certeza que o podcast vai mudar a sua vida, vai fazer você rever, repensar. E de tudo que a gente falou, eu já vou deixar até uma pergunta aqui para que cada uma faça uma reflexão. Você tá fazendo o possível ou você tá fazendo o melhor? Obrigada. Obrigada.